Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do Retiro Online, que estamos aqui para que você encontre todas as respostas que você anda buscando para finalmente eliminar suas inseguranças e medos e destravar a sua vida. E hoje temos uma participação muito especial, que é a Fabielle, minha aluna do programa Floresça da turma de 2019. E eu quero muito que vocês se inspirem com a história dela. E depois da gente conversar um pouquinho, ela vai conduzir uma aula incrível de yoga para vocês aproveitarem durante essa semana de retiro. Então, Fabielle, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Tudo bem. E aí, a Fabielle, ela é de Chapecó, né? Então, me conta de onde você é, qual a sua idade e me conta também porque nem sempre você foi professora de yoga, né? Então, tem uma longa jornada aí que você passou e justamente por isso que você acabou entrando no programa Floresça lá em 2019, né? Então, me conta um pouquinho, Fabi. Sim, eu sou de uma cidadezinha do lado de Chapecó, que chama Águas de Chapecó. Hoje eu tenho 30 anos. Quando eu fiz o programa Floresça, eu tinha 28. Eu comecei a trabalhar muito cedo e comecei a estudar muito cedo. Eu sempre sabia que eu queria a área têxtil e eu sempre trabalhei na área têxtil. Eu entrei numa indústria têxtil com 16 anos e eu sempre trabalhei na área. Eu formei em design, com especialização em moda, design de moda. E aí, quando eu formei, eu fui fazer engenharia têxtil. A faculdade de moda eu fiz aqui em Chapecó. E aí, eu fui fazer engenharia têxtil em Blumenau. Eu terminei uma, já engatei na outra. Ela era federal, a que eu estudava aqui era particular. E aí eu fui para a faculdade, assim, toda empolgada. Em 2016 eu fui para Blumenau e era totalmente diferente da minha realidade aqui, porque eu estava longe da minha família. Eu estudava, antes eu trabalhava de dia, estudava à noite. Lá a faculdade era integral, então eu ficava o dia todo na faculdade. Eu ia para a faculdade às 8 da manhã, saía às vezes às 9 da noite. E eu sempre tive a ilusão de que eu precisava ser extremamente produtiva. Então, eu sempre fui muito ativa. E aí, a faculdade já era puxada, era outra realidade, porque era uma engenharia, eu vim em design, eu vim numa particular, numa federal. Então, era uma realidade totalmente diferente. Mas eu sempre achava que eu podia dar mais de mim, dar mais de mim, dar mais de mim. E aí eu participava de tudo na faculdade. Eu tinha 2 projetos de extensão, tinha projeto de pesquisa, eu era presidente do centro acadêmico, era membro do colegiado do curso, tudo que precisava na faculdade eu estava envolvida. E aí porque eu achava que eu podia colaborar e eu queria colaborar. Os meus projetos de pesquisa e extensão sempre foram voltados para a comunidade. Eu sempre sabia que eu tinha um propósito e que meu propósito era servir, e eu achava que com aquilo eu servia. E eu realmente servia ali, porque os meus projetos foram... Um projeto de extensão era junto à Cevale, que era a Associação dos Cegos, então a gente desenvolvia tecnologias, foram projetos bem legais, mas eu sentia que ainda não era aquilo, assim, que eu não estava servindo como eu deveria. E aí eu fui voluntária num projeto social também lá em Blumenau, que chama Crescer e Semear, que é um projeto lindo, que leva educação alimentar e nutricional para as escolas públicas. E aí, então, quando eu estava na faculdade, as minhas horas vagas, eu ia para o projeto, ia para as escolas, a gente fazia oficina com as crianças. Só que o voluntariado no Crescer, para mim, era um escape da faculdade, porque até então a minha vida era só a faculdade. E aí eu fui entrando num poço,
num processo cíclico, eu andava em círculo, eu estudava, estudava, estudava. Se eu ia para o supermercado, eu achava que eu estava fazendo errado, porque eu não estava estudando, e aí eu comecei a me sentir culpada, e aí eu comecei a ficar doente fisicamente. Aí eu comecei a ter cálculo renal, eu vivia no hospital, e aí eu estava sozinha, numa cidade longe da minha família, sem grana, porque eu era estudante, e sempre cheio de coisa para fazer, cheio de projeto, eu não conseguia nem olhar para mim, nem olhar para o meu corpo. E em 2000... Para fazer, é naquele ciclo, né, que eu sempre conto, é um ciclo de inseguranças e medos que vai te levando cada vez mais uma doença E física. você nem percebe, você vai indo naquilo ali, vai indo, 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 vai indo. E aí quando eu fiz todos os exames para descobrir do que era o meu cálculo renal, e não era nada físico. E aí o médico falou para mim, Fábio, nesse tempo eu já tinha começado a fazer, eu iniciei no yoga com uma formação em Reiki, que era num yoga perto da minha casa. E aí eu já tinha começado a fazer yoga, mas era aquele negócio, tipo, eu ia pro yoga 2 vezes na semana, e só que no resto do tempo eu tava dentro daquilo ali. E aí... Presa naquele ciclo, né? Então você não conseguia nem enxergar que você estava naquilo. Aí isso é o que sente. A gente sente é como aquele chicotinho, né? O clube do chicotinho, das masoquistas, perfeccionistas, que acham que tem que dar conta de tudo e ainda se sente que não é bom o suficiente, né? Então se sente culpada e depois se sente envergonhada por estar nisso. E aí não consegue explicar para os outros o que está sentindo, porque nem sabe, né? O que Nem está sabe o que tá dando sentindo. tudo isso. Que não tem nem tempo de parar para perceber o que tá sentindo, assim. E aí o médico falou, vai procurar, vai fazer terapia, vai procurar ajuda, porque não é nada físico, é emocional. E eu sofria muito com os cálculos renais. E aí eu fui fazer terapia, mas eu ainda não tava... Aí eu comecei a ficar... Aí um dia eu tava indo pro projeto, para ser voluntária do Crescer, com a Lid, que é a mentora do projeto. E aí a gente tava conversando sobre propósito. E aí ela falou para mim, porque ela era da área do direito, e aí aos 30 e poucos anos, já com filho, casada, tudo, ela decidiu que ela ia largar tudo e foi para gastronomia e largou e foi, assim. E aí a gente tava falando sobre propósito, e aí ela falou para mim. Aí eu falei que eu tava super cansada com a faculdade, e que eu tava sentindo que o meu corpo tava pedindo pausa. E aí ela falou para mim, mas você sabe qual é o teu propósito dentro da área têxtil? Porque eu já estava naquele processo do despertar, mas eu não sabia, ainda não sabia como, assim. E aí eu fiquei pensando, porque é uma realidade, a área têxtil, que vai um pouco além dos meus princípios, assim. A questão das pessoas trabalham muito, são muito cobradas, e na maioria do tempo que eu trabalhei na área têxtil, eu era da área de supervisão, então eu estava no papel de cobrar as pessoas. Então eu fiquei pensando, meu Deus, qual é o meu propósito? Aí eu fui para um estágio, abri um estágio na faculdade, eu falei, não, eu vou para o campo, vou ver se eu acho meu propósito. Porque se eu não achar meu propósito, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí fui pro estágio e foi aí que eu entrei pro Floresça. E aí foi meio que junto com o estágio, assim. Aí eu comecei a fazer o Floresça e aí começou. Aí foi tudo assim, foi uma onda, assim. E nesse tempo que eu tava... Aí eu ia pro estágio às 5 da manhã, voltava para casa da faculdade às 9 e pouco da noite. Tava super... Meu corpo tava pedindo pausa, assim. E aí, nesse tempo, eu também comecei a adoecer. E aí, quando eu já sabia que eu não... No Floresça, eu descobri que aquilo não era meu propósito, que eu não via propósito na minha vida naquilo, que eu não queria aquilo para minha vida. Aí, com o programa Floresça, que eu olhei para dentro e vi que não era aquilo que eu queria mais para minha vida, que eu não queria viver aquele negócio de me cobrar toda hora, de ficar me culpando toda hora, de sempre
eu não podia descansar porque eu me sentia culpada porque eu estava descansando, eu não podia fazer uma coisa que eu gostava. Eu nem sabia mais o que eu gostava, eu nem sabia mais perceber quando o meu corpo estava pedindo para parar. Eu fui me reconectando comigo, fui curando traumas, curei muitos traumas durante o programa, foi bem forte para mim, você lembra? Eu chorava super nas aulas, eu me entreguei, assim, e eu acho que eu estava num ponto que eu estava um pouco... eu estava pedindo aquilo veio para mim. Eu acho que tudo acontece na vida da gente no momento certo. E aí, no Floresça, eu já tive a certeza de que aquilo não era mais meu propósito, que eu não tinha propósito ali mais. Mas aí eu fiquei, e agora? Eu já estava no 7º semestre, quase 30 anos nas costas. A minha mãe me bancava lá, minha família não é uma família rica, então, tipo, a minha mãe tirava de outras coisas para me bancar lá. Eu falei, como que eu vou chegar para minha família e vou falar? Não quero mais, tô voltando para casa. Aí eu ainda tava assim, naquela de fazer a formação aqui em Blumenau de yoga. E aí, quando eu estiver ganhando grana com yoga, eu falo para eles que eu vou largar a faculdade e vou ficar só com yoga. Quais eram as Mas, inseguranças e os medos que apareciam para você nesse momento? nossa, todos os medos possíveis, assim. Mas ao mesmo tempo que eu tinha muito medo porque eu pensava, como que eu vou começar uma vida do zero agora? Aos quase 30 anos. Eu já tinha esses traumas, assim, de infância, de tipo, que eu era medrosa. Eu tinha muito trauma de medo, que eu descobri no programa, que eu descobri de onde eles vieram, o que isso ia significar. Eu tinha muito... Eu sempre quis... Eu tinha muito enraizado em mim de que eu tinha que seguir aquele padrão de tipo, a pessoa precisava ter um emprego, precisava ter uma carreira, precisava ter uma casa, um carro, precisava seguir um padrão de vida. E eu consegui quebrar isso no programa, de entender que eu não sou igual a todo mundo, que eu não preciso ser igual a todo mundo. E essa foi a minha virada de chave, assim, para mudar tudo. E eu tinha muito medo da minha família não me aceitar, medo dos meus amigos, de como a sociedade ia me julgar. E aí entrou o yoga para minha vida, que me ajudou muito a também ver esse outro lado, de que a gente é único, que as duas coisas casaram muito juntas, assim. De entender que a gente é único, de que a gente não precisa seguir padrão nenhum. O nosso padrão é o nosso, não é o padrão de uma sociedade que não te conhece, que não sabe por tudo que você passou, não conhece teus traumas. A maioria dos nossos traumas, inclusive, eles são só nossos, que ninguém sabe, que ninguém viu, que às vezes as pessoas que fizeram aquilo para nós fizeram aquilo para muitas pessoas e para elas aquilo era normal e para a gente não foi. É aquilo que eu sempre digo, né? É o significado que a gente dá para a situação. Né? E a cada pessoa tem uma intenção positiva, por mais que quando a gente olha não pareça, mas tem. Então, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a ampliar o nosso olhar e compreender, né, tudo isso. E por como a gente se colocou nessa situação, por que a gente deu esse significado. Então, a gente vai se acolhendo também, né? E ao mesmo tempo, a gente cria uma empatia maior com os outros. E encontrando a raiz, né, desses medos que acabam interferindo em todas as áreas da vida, a gente começa a fazer as pazes com a gente mesmo, né? E aí os medos vão sumindo, porque é tudo uma ilusão, né? Isso. Eu sabia que naquele momento eu sabia que eu não queria mais aquilo para minha vida. E eu sabia também, eu me reconectei comigo. Eu sabia que mesmo que se eu não tivesse, tipo, que todo mundo falasse, eu ainda me emociono quando eu falo, mas eu sabia que, tipo, se todo mundo virasse as costas para mim, eu tinha eu. E eu fiquei muitos anos sem perceber isso, sem saber que eu tinha eu, enfrentando muito medo, enfrentando muita coisa, sem saber que eu tinha eu. E hoje isso faz uma diferença gigante na minha vida. Porque toda e qualquer decisão que eu queira tomar, eu vou lá e faço, se eu acredito naquilo, se aquilo está de acordo
com meus princípios, com o meu propósito, eu faço aquilo e eu sei que eu tenho que eu tenho para onde voltar, que é para dentro de mim. E isso, quando a gente consegue se conectar e consegue perceber isso, a vida da gente se transforma muito, assim. Porque você para de se preocupar com o externo, com o que os outros vão pensar daquilo, qual vai ser a reação dos outros, e começa a se preocupar só com você. O que eu vou sentir com aquilo? O que aquilo traz para mim? O que eu não quero mais para mim? O que eu quero para mim? O que aquilo vai trazer de bom para minha vida, não para os outros, porque cada um tem a sua e cada um precisa trilhar o seu caminho. E aí eu ia ficar lá e estudar, mas eu sabia que eu não queria mais, mas eu ia ficar mais um pouco lá até eu terminar a formação do yoga. Eu ainda não sabia como que eu ia conseguir dinheiro para fazer a formação sem ninguém saber. Mas aí quando eu fui diagnosticada da doença, ela estava numa fase bem ativa. E essa doença ela é bem letal, assim, porque o meu intestino estava todo cheio de ferida, então eu não conseguia, meu corpo estava bem debilitado. Eu falei, não, eu não vou mais ficar aqui. E aí eu liguei para minha mãe e falei, ó, eu não quero mais ficar aqui, eu tô com essa doença, eu quero voltar para casa e eu tô voltando. E quando eu falei, eu tive uma resposta da minha família muito grande, assim, de acolhimento, de falar, não, larga tudo e vem, a gente está aqui, não precisa se preocupar, se você quer vir amanhã, decide o que você vai fazer com as suas coisas aí, você quer vender, você quer trazer, você quer, e volta. E aí eu tranquei a faculdade e voltei para casa. Quando eu voltei, eu voltei sem saber o que eu ia fazer, porque a formação de yoga que eu ia fazer era lá em Floripa, fica muito longe daqui, fica 600 e poucos quilômetros, então ia se tornar muito caro para mim fazer a formação lá. E eu gosto de fazer um detox das redes sociais, e nessa época eu estava sem Facebook, sem nada, e aí eu reativei o meu Facebook para salvar umas fotos. E aí naquela abinha do lado veio uma formação de yoga que aqui em Chapecó, que é yoga integrativo, que é um extensivo aqui em Chapecó. Né? Também. Isso é incrível, nossa. Né? E hoje sim. Quando a gente se encaixa na gente, né? A gente permite, né? Então remove os bloqueios, permite com que a gente se torne a gente mesma, a gente floresce, e aí as coisas vão acontecendo, né? Eu brinco, né? Tem aluna minha que fala, ai, eu não acreditava muito nessa história das coisas começar a cair no colo, mas olha, sincronicidade existe, o universo ele também conversa com a gente, mas só quando a gente está conectada com a gente, né? Quando a gente realmente já está fluindo aqui dentro da gente, tudo já floresceu. Olha que legal, que incrível. E eu ia falar exatamente isso agora, que, nossa, hoje tudo o universo me responde, tudo o universo me responde, tudo. E antes eu acho que a gente fica tão preocupado, eu tinha crise de ansiedade, eu era muito ansiosa, muito, eu não dormia, quando eu tinha prova eu passava mal, hoje, nossa, hoje minha vida é muito mais leve, nossa, eu brinco até que hoje eu vivo a minha melhor versão, sem sombra de dúvidas, assim. E eu fiz a formação no ano passado, também descobri que essa formação era a formação que eu tinha que fazer, o yoga integrativo, porque o yoga integrativo é um método desenvolvido que é para qualquer pessoa pode praticar yoga dentro do método, sabe? Então, hoje eu tenho um aluno de todas as idades, todos os biotipos, e assim, eu me emociono com os meus alunos, porque eu vejo eles num processo tão lindo, sabe? De evolução, nossa, eles começam a dar valor nas pequenas conquistas aqui na prática. Eu falo para eles, tem que ser assim fora do tapetinho. As pequenas conquistas são que geram as grandes conquistas. E às vezes a gente acha que é uma pequena e é uma conquista gigante, e aí a gente vibra quando eles conseguem evoluir numa postura. A gente também se acolhe quando não consegue, porque tudo tem o seu tempo. Então,
mudou assim, nossa, hoje eu formei, eu voltei para casa, larguei tudo, larguei até um relacionamento meio, não sei se era bem um relacionamento, mas eu tinha uma pessoa em Blumenau, eu deixei tudo que eu achava que eu tinha para trás, mas na verdade eu não tinha nada lá, eu amo a cidade, amo os meus amigos que estão Pega, lá, a gente mas pega, a foi, gente fala, ai, que tenho medo de deixar aí, tenho medo da mudança, tenho medo de uma vida nova. Porque você acha que a sua vida é só aquilo, né? Mas é aquilo que você falou. A gente acha que quando a gente fica tão preso aos outros, porque a gente esqueceu da gente, né? E quando a gente se conecta de novo, você sabe que independente de tudo, eu ainda tô aqui, né? Eu ainda sou eu. E isso já é o suficiente, eu já sou o suficiente, né? Por isso que a vida toda trava, né? O relacionamento, quando fala relacionamento, era meio, né? Aí o trabalho, era meio, né? A saúde nem se fala, né? Você sabe muito bem como é que estava a saúde, com a ansiedade, todas as doenças que se desencadearam por conta dessa falta de conexão consigo mesmo, né? Tudo trava, né? E aí você vai deixando ir, aí depois você vai aos poucos entrando aqui no seu fluxo, no seu caminho, que é da sua verdade, daquilo que é da sua verdade, da sua existência, né? E aí as coisas vão. sim. E a gente vive uma vida muito mais leve, porque hoje eu não me importo nem um pouco com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Quando eu estava fazendo a formação, eu estava precisando de grana para pagar a formação, e aí eu comecei a trabalhar aqui num hotel, aqui perto da minha cidade, numa cidade vizinha. É o hotel de uma família conhecida, assim, e aí quando eu terminei a formação, eu falei, não, eu vou sair do hotel, a gente tinha juntado uma grana, eu falei, não, eu vou sair do hotel e vou alugar um espaço, vou abrir meu estúdio, vou começar a dar um yoga, porque eu vou fazer esse movimento, eu preciso fazer girar e eu vou fazer. E eu tinha medo, eu fiquei uns 2 meses, assim, eu formei em dezembro, eu já dava aula de yoga personal, porque eu já tinha 3 alunos, e aí elas falaram, não, bora que a gente vai fazer yoga contigo. E aí eu fiquei janeiro e fevereiro, eu fiquei trabalhando ainda naquela dúvida, naquela dúvida, naquela dúvida. E aí toda vez que eu meditava e o universo vinha e falava, confia, entrega e confia, entrega e confia. E eu falava, nossa, eu prego tanto isso de entrega e confia e eu não tô fazendo. E aí eu falei, aí a minha família falava para mim, a minha mãe falava, eu não vou pagar aluguel. Você quer sair, quer largar, vai, mas eu não vou pagar o aluguel. Eu falava, não, fui, larguei. Depois que eu falei que ia sair lá do hotel, eu avisei minha família, falava, tô largando, tô alugando uma sala e tô indo dar aula de yoga. E aí fui, e aí comecei com o estúdio, hoje eu já tenho quase 15 alunos, eu acho que 13, 14 alunos. E tô super, nossa, super feliz, meus alunos são super felizes, assim. Eu vejo a evolução deles, meu Deus, e cada vez eu tô tendo mais alunos, as pessoas vêm, as pessoas gostam. Já tá todo mundo curioso, porque aqui a cidade é pequena e eu não tô divulgando muito assim, porque eu não quero que as pessoas venham porque tá na moda, eu quero que as pessoas venham pelo chamado. Eu quero que elas venham com um propósito, com querendo mudar, querendo evoluir. E aí eu não tô divulgando muito, muito assim, Imagina se em redes divulgar, sociais e tal. imagina se divulgasse. E aí, mas tá todo mundo assim perguntando, aí eles ficam perguntando para as pessoas que vêm como é que é, se tá gostando, não sei o quê. Mas eu tô super feliz, assim, tô vivendo sem dúvida, assim, a minha melhor versão, nossa, muito. Eu tenho 5 sobrinhos, agora tenho 5, quando eu fiz o programa tinha 4, agora tenho mais um, que é bebê, e aí a minha irmã vai voltar a trabalhar mês que vem e eu vou poder ficar com ele, e assim, tá sendo um presente para mim, porque eu dou aula, eu tenho turmas à noite, e eu tenho 2 dias na semana que eu tenho turmas de dia, e aí a minha irmã trabalha só 3 dias na semana, e aí esses 3 dias eu vou poder ficar com ele, e eu tô mega feliz, assim, de poder curtir ele, poder ficar com ele, poder ajudar a minha irmã a ir trabalhar mais tranquila, sabendo que ele tá com a família, e poder acompanhar o crescimento dele, poder estar perto das crianças também. Estou muito feliz, assim, e cada vez vai desbloqueando mais, vai aparecendo. Eu acho que tudo
vai surgir, né? Igual você falou, quando a gente está aberta a receber, tudo que a gente precisa chega até nós de uma forma ou outra. Que a gente confia no todo, né? Só que antes a gente precisa confiar na gente mesmo. E para a gente confiar na gente mesmo, a gente precisa o quê? Eliminar inseguranças, eliminar medos, eliminar tudo aquilo que a gente não é, para a gente se aproximar com a nossa verdade, com a nossa real natureza, né? E aí florescer. Florescer, a vida destrava, tudo começa a fluir, tudo se encaixa, né? Tudo parece que se encaixa, por isso que a gente fica feliz. Então, eu digo, depois que você floresce, depois que você é você mesmo, não tem como você não espalhar o seu perfume no mundo em forma de dons e talentos. E por isso que vem. Então, você não precisa nem divulgar, né? Lógico que hoje em dia a gente tem sobre marketing, de técnicas, de como usar as redes sociais, enfim, para espalhar mais ainda, né? O seu propósito, só que se a gente não florescer, se a gente não permitir esse perfume, nada vai acontecer. E naturalmente, né, você está espalhando, os outros sentem o seu perfume e vem, né? Eu falo as abelhinhas, né? Depois as abelhinhas não vêm para a semente, as abelhinhas vêm para a flor, né? Então aí você vai fazendo o quê? Motivando as outras pessoas também, inspirando. Então, olha só, você está conectada com você já floresceu, e aí agora você inspira outras pessoas também a florescerem. Eu acho isso fantástico, porque é como se fosse, sabe, aquela teia, né, que você mexe aqui, aí aqui muda, aí depois vai mudando, e aí eu sempre tenho aquela frase que desde sempre, né, eu carrego que é transforma a si mesmo, que você vai transformando o mundo, né. Eu acho isso fantástico, eu me emociono também vendo você depois de 2 anos praticamente, né, ainda conectada a você, porque eu sempre digo também, enquanto a gente não se encontrou, enquanto a gente está conectada, não tem nada como se destravar, só vai piorando, né, a situação só vai piorando. E depois que você se conecta, também é importante você ter clareza, ter ferramentas, saber os seus recursos, para você poder se manter conectada a você, né, porque para a gente se perder também é muito fácil, né. Na pandemia, então, eu lembro que eu conversei com você na pandemia, nossa, é muito fácil a gente se perder com todo esse caos que tá, né? Então, saber se encontrar também quando tem uma pressão externa, né? Porque a sociedade continua aí, né? Com os padrões dela. Então, ter coragem, ter essa confiança e saber como sempre se retornar para si mesmo é melhor ainda, né? Só antes de você começar a aula de yoga, conta um pouquinho, né? Porque você falou, nossa, aí veio a pandemia. Eu lembro que na época a gente conversou, né? E já fazia um tempo que você tinha terminado o curso. E aí falou, nossa, pandemia, e com todos aqueles medos que estavam surgindo, que a gente ainda não sabia o que era, né, que estava acontecendo, e você com a doença que você tem, né, como é que foi também? Como você conseguiu voltar para si e não se deixar ser levado, né, porque é muito fácil, eu falo, pra gente se perder é assim. Nossa, sim. No começo da pandemia foi bem desesperador, assim, porque a gente ninguém sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu fui para uma cachoeira, tem uma trilha aqui que tem várias cachoeiras, eu fui para a cachoeira no final de semana, e aí durante a semana fechou tudo e tava todo mundo sem entender o que estava acontecendo, e aí eu falei com o meu médico, e o meu médico falou, olha, se cuida, porque a doença está ativa, a gente não sabe como é a doença, a gente não sabe nada, ninguém sabe. Ele falou, se cuida e, e não sai de casa, não se cuida. E aí, no começo eu fiquei bem paranoica, assim, eu não vou falar que não. Tipo, no começo, A gente se perder, teve quem não ficou paranoico, né? A gente não sabe o eu que é. tava, Esquecido, o mundo todo parou. porque assim, eu já tava com a imunidade baixa, porque a minha doença estava super ativa. Com a doença ativa, o meu corpo não absorve as vitaminas, os alimentos, né, os nutrientes. E ainda a medicação que eu tomo é um imunossupressor, porque a minha doença é um distúrbio do sistema imunológico. A minha doença não, a doença que está no meu corpo hoje. Que ela não é minha e ela vai sair de mim. Ela é um distúrbio do sistema imunológico, então
O meu sistema imunológico não reconhece o meu intestino como parte do meu corpo e o sistema imunológico agride o meu intestino, por isso que eu tenho as úlceras, né, as feridas. E aí, a medicação que eu tomo é imunossupressora, é para baixar a minha imunidade para o meu sistema imunológico não atacar meu intestino. Aí eu pensei, pronto, eles falam que tem que estar com o sistema imunológico forte, e eu já estou com o sistema imunológico baixo, tomo um remédio para baixar, mas ainda vou morrer, né? E aí, no começo, assim, eu fiquei bem paranoica, assim, de, tipo, nossa, eu escrevi carta para todo mundo. Até esses dias eu estava até rindo com as minhas amigas. Eu falei, no final de semana eu parei e queimei tudo as cartas. Aí as minhas amigas, ao invés de entregar pra gente ver o que você queria falar. Eu falei, não, foi melhor queimar, porque olha. E eu escrevi carta para todo mundo, se eu morresse, para todo mundo saber o quanto que era importante na minha vida. E isso que foi uma coisa que também, que eu nem lembrei de falar, mas que foi muito importante para mim no programa, que no programa eu aprendi a demonstrar o que eu sentia pelos outros. A falar o quanto as pessoas eram importantes para mim, a falar o quanto as ações delas me faziam bem. É porque a gente é muito condicionado da forma que a gente é criado, da forma que eu brinco que da forma que a gente é adestrado pela sociedade, de só falar as coisas que incomodam a gente para os outros. E não tem que ser assim, bem pelo contrário, tem que ser, eu falo para os meus alunos também, pelo menos uma vez por semana eu falo no Shavasana, que a gente precisa falar para as pessoas o quanto elas são importantes para nós. A gente precisa falar o quanto, às vezes a pessoa faz uma ação tão pequena que para ela não faz diferença, mas que para a gente é uma ação tão grande que faz tão bem e a gente não fala para a pessoa que aquilo que ela fez foi tão importante para nós. Para as pessoas da nossa família, para as pessoas que a gente ama, para os nossos pais, para os nossos, né, quem tem marido, filho, o quanto eles são importantes na vida da gente, a gente não fala. E aí depois, quando a gente perde alguém, a gente fica, ai, mas por que eu não falei eu te amo para aquela pessoa? Isso foi uma coisa que eu aprendi, assim, que eu me reconectei também durante, que é uma coisa que eu trazia muito da minha infância, mas eu tinha me desconectado muito, mas que no Floresça foi uma coisa, assim, que para mim também foi muito importante, hoje faz muita diferença na minha vida, assim. Eu chamo as pessoas, igual agora eu tô aqui, tem muitas pessoas que eu gosto que estão longe. Eu chamo as pessoas para pedir se tá tudo bem, aí é até engraçado, porque as pessoas falam, achei que você queria alguma coisa. Eu falei, mas eu queria falar para você, ver se você tá bem, falar quanto você é importante para mim. Isso eu acho que foi muito importante para mim. E aí, durante a pandemia, isso também foi, assim, um pouquinho do meu alicerce de conversar com as pessoas, pedir como as pessoas... Também ouvir como as pessoas estavam e entender que não era só eu que estava naquele barco, que o mundo todo estava naquela situação. E aí, e o negócio de se ouvir, eu comecei a me ouvir e a perceber que eu estava entrando naquele ciclo de novo. Eu comecei a perceber que eu estava ficando ansiosa, comecei a perceber que eu estava nervosa, que eu estava comendo mais, que eu não estava dormindo direito, que eu não estava fazendo as coisas que eu gostava mesmo, estando... Porque o que eu gosto é ler, escrever, ouvir música, as músicas que eu gosto, fazer yoga, meditar. Então eu não estava fazendo aquilo. E aí eu pensava, se eu tenho tudo que eu preciso para fazer o que eu gosto dentro da minha casa, dentro do meu quarto, que fosse, por que eu não estou fazendo? E aí, aos pouquinhos, eu fui conseguindo sair daquilo, assim, e saindo aos poucos. Quando eu comecei a sair de casa, também foi uma coisa que eu saía e ficava me sentindo culpada, e aí é legal que quando a gente se conhece, a gente percebe os sinais mínimos que sejam, assim. E a gente percebe que a gente para você, né? Porque se você não tivesse essa consciência, você teria entrado naquele ciclo de novo, né? Porque é natural, as coisas acontecem, a gente não tem como controlar a vida. As adversidades vão continuar acontecendo, né? E vão disparar aqui os nossos gatilhos. Agora, reconhecer os sinais faz com que a gente, porque a gente se conhece, a gente já sabe o que está dentro. Eu te ajudo a desenhar um mapa, né? Para falar, ó, é isso que desencadeia, essa é a origem, e assim é a forma para você destravar de novo, né? Então, você consegue retornar
para dentro de si. Só acrescentando um ponto, porque eu sei que muitos têm aquele ideal que acha que depois que a vida vai destravar, depois que tudo muda, acha que a vida vai ser aquela perfeição, né? Nunca mais vou sentir dor, nunca mais vou sentir tristeza. Mas é porque ainda está presa ao ideal, né, de um padrão que acha que tem que ser. Só que o objetivo principal, quando a gente começa a olhar para dentro da gente e floresce, é que a gente sabe sobre a gente mesmo. E quando as coisas acontecem, você vai sentir, mas você sabe reconhecer os sinais para você voltar para você mesmo, sempre. E aí você não se mantém num ciclo destrutivo, você não se mantém num ciclo de dor, né? Que isso sim é o Sim. potencial, né? Não é um mar de rosas que a gente vai igual eu tenho muito, eu continuo fazendo terapia, eu vou fazer o Floresça de novo, eu tô com um curso lá para começar, mas eu quero começar e terminar, eu quero fazer de novo. Foi muito importante para mim e eu tenho muita coisa ainda, eu tenho muita coisa para curar, eu tenho muita coisa no dia a dia, sabe? A gente ainda acorda com dias que você não vai sair da cama, porque a gente é humano, a gente tá. Diferença é Mas que é você isso, sabe reconhecer assim. isso, né? E você volta para você. E aí as coisas continuam fluindo, continuam acontecendo, né? A sua vida não trava mais. Quer dizer, não Não. permanece travada. Você reconhece, opa, tá travando, eu já sei o que que é importante Uhum, fazer para eu uhum, exatamente. seguir novamente no fluxo, né? Nossa, eu percebo muito, assim, durante a pandemia, no começo da pandemia, eu cheguei a ficar meses travada, porque a gente sabe quando a gente tá. E no início da pandemia, né? E ainda eu fico assim, às vezes eu fico semanas, às vezes eu fico dias, às vezes eu fico horas. Então, dependendo do que acontece, assim, mas eu sempre percebo, assim, eu percebo, nossa, alguma coisa está acontecendo. Eu faço uma limpeza de cristais, eu sou cristal terapeuta também agora. Fiz uma formação em cristal terapia. E aí eu faço uma limpeza de cristais, eu medito, eu olho para dentro, eu escrevo o que eu estou sentindo. É uma coisa que também eu aprendi no curso que eu trago muito assim para o meu dia a dia, muito que me ajuda muito é perceber o sentimento que está gerando em mim, qual o sentimento o que eu estou sentindo, o que aconteceu uma situação, o que aquela situação gerou em mim para ressignificar aquilo, para não ficar guardando o sentimento ruim, para não ficar. E o que eu posso fazer para aquela situação, se aquela situação acontecer de novo, não me trazer mais aquele sentimento. Mas esse exercício de identificar os sentimentos, de identificar o que eu estou sentindo, para mim, nossa, faz uma diferença gigante assim, na minha vida. Porque na hora que acontece, eu já tento identificar o que gerou, o que aquilo gerou em mim, por que gerou, de onde veio, se tem alguma coisa, tentar ver se tem alguma coisa por trás daquilo. Então, isso também me ajuda muito também, de identificar porque antes eu às vezes tenho até vergonha de falar, mas antes eu senti, nem sabia o que eu estava sentindo. Mas é Eu assim estava ali. acaba, né? Nossa, eu não sei nem explicar o que que eu tô sentindo. Eu só sei que tá tudo travado, eu sei que tô com medo, mas não consegue nem entender. É natural isso. Então, aí é falando para todo mundo que tá assistindo, é natural você não entender enquanto você não se encontrar de fato e se reconectar com você. Você não tem nem como explicar o que você está sentindo, da onde está vindo, o que que é. A gente não ensinam isso, infelizmente, na escola, né? Deveria ser uma disciplina básica, né? O autoconhecimento, a inteligência emocional, você entender suas emoções, mas ninguém ensina, né? Mas o bom é que Às aí vezes permitiu, se deu essa oportunidade para aprender, e aí isso faz toda a diferença hoje em dia, né? sim, às vezes eu tinha crise de ansiedade e, tipo, não sabia nem não estava vindo o que estava acontecendo. Eu não sabia o que eu sentia, eu não sabia o que eu sentia pelas pessoas direito. E isso de identificar o sentimento me ajuda muito, assim, porque às vezes acontece alguma coisa e aí
havendo sentimento de medo, por exemplo, eu identifico medo. E aí eu já vou em mim e já penso, por que eu tô com medo? Eu não preciso ter medo dessa situação, eu não preciso ter medo disso. Se isso não der certo, eu tenho outras alternativas. Você já começa, o leque começa a se abrir. Tu não fica preso naquilo, eu não vou fazer porque eu tô com medo. Mas por que eu tô com medo? E como a gente vê, né, no curso da mochilinha, é o que a gente vai colocando na nossa mochilinha e por que a gente coloca na mochilinha, né? Os sentimentos, eles realmente têm o peso que a gente dá. Então, quando a gente começa a esmiuçar aquilo que a gente está sentindo, mas por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou sentindo? E aí você começa a ver que você não precisa sentir aquilo, que aquilo me faz mal. E às vezes eu falo para mim mesma, às vezes eu estou ansiosa por alguma coisa, eu geralmente fico ansiosa, eu tenho um pouco de ansiedade nas segundas. Porque nas segundas é o dia que eu monto minhas aulas da semana, então eu fico um pouco ansiosa, porque como eu ainda estou no começo, ainda eu às vezes tenho dúvida, acho que talvez não vai ficar uma aula tão boa, às vezes eu... Então na segunda é o dia que eu fico um pouco ansiosa. E aí eu fico, mas é engraçado, porque eu fico ansiosa e quando eu fico, ao mesmo tempo que eu fico ansiosa, eu fico falando para mim, você não precisa ficar ansiosa. Você estudou um ano para formar essas aulas, para montar essas aulas, e você consegue montar essas aulas. Se você chegar no meio da aula, porque eu monto a aula e depois eu pratico a aula para ver se ela tá boa, mas eu tenho alunos que praticam mais que uma vez na semana, então eu tenho que fazer mais que uma aula. E aí eu falo, por que eu tô ansiosa? Se eu sei fazer aquilo, e se eu chegar no meio da aula e ver que faltou uma postura, e ver que tá muito pesado para os alunos, ou ver que tá muito fraca, eu posso colocar a postura no meio da aula, porque eu sei o que eu tô fazendo. E é isso, assim, de você acreditar em você, de você... Eu falo muito, assim, de que tudo que a gente precisa no mundo e toda força, tudo que a gente precisa está dentro de nós. A gente só precisa querer acessar, porque está ali, disponível, está tudo dentro de nós. Tudo que a gente precisa a gente tem aqui dentro, mas a gente está com tantas camadas, aquilo está tão lá no fundinho, que a gente não acredita na gente, a gente não acredita que a gente é capaz, a gente acredita no mundo inteiro. E a gente às vezes deixa de acreditar na gente, que é o que a gente precisava acreditar primeiro. Sim, por isso que eu falo que é importante remover todas essas camadas, né? Porque aí você consegue realmente entender, compreender e sentir que tudo que a gente precisa realmente já está aqui. Então, quando a gente começa a se perder, a gente já retorna. Opa, já tem aqui. Eu consigo enxergar. Eu estou vendo, né? E aí tudo volta a fluir novamente, né? E me conta se tinha alguma coisa que você jamais imaginava que poderia acontecer na sua vida e que o programa ajudou a fazer isso acontecer. Eu acho que foi isso, assim, de viver, de mudar, naquela altura da minha vida, de mudar, de largar tudo que eu achava que eu tinha, que na verdade não era nada, mas de ter coragem de tomar uma decisão por mim, assim. Porque até aquele ponto do programa, eu sempre falava assim, porque eu não tenho filhos, né? Eu tenho os meus sobrinhos, a minha mãe, e os meus irmãos, a minha família. Mas eu sempre falava que eu queria estudar muito para ganhar muita grana, para dar uma vida melhor para minha família, né? Uma vida melhor para as crianças não passarem, ter muita dificuldade para pagar minha faculdade particular. Então, para eles não passar por tudo que eu passei, por não ter grana. Só que e aí no programa eu tive aquele despertar do tipo, eu tô vivendo a minha vida pensando em atingir alguma coisa para os outros, não que a gente não deva fazer isso, mas e eu, sabe? E em mim, assim. E eu acho que também mudou o meu olhar para o financeiro, assim, que eu acho que foi uma coisa que me mudou, assim, muito, assim,
de entender que dinheiro não é tudo. Dinheiro, eu não tinha saúde. O que eu ia fazer se eu ganhasse um salário, sei lá, de 7, 10 mil, 12 mil reais? O que eu ia fazer com aquele salário se eu não tivesse saúde, se eu não tinha qualidade de vida, se eu não estava perto das pessoas que eu amava? Então, significar, eu sei que é importante, igual no final do mês eu tenho aluguel para pagar, tenho luz, tenho internet, tenho água. Tenho meu curso, tive que pagar minha formação, mas de ressignificar isso, de que dinheiro não é tudo, Não, sabe? né? Ele é uma troca, o dinheiro é uma troca de energia, ele faz parte dessa realidade que a gente está, a gente precisa dele também, né? Uhum. Ele não é um objetivo final, ele não é o nosso propósito, né? Isso. E desapegar E disso faz com que você se é priorize também, você siga a sua verdade, que você se conecte, né, com você mesma. E aí depois o dinheiro vem, o dinheiro é uma consequência, não é o nosso objetivo final. Porque vem, né? é Você isso. vem com mais de 15 alunos. É isso. Depois vem igual. Eu tinha muito medo de não ter. Quando eu comecei o estúdio, porque quando eu comecei o estúdio, teoricamente, eu comecei com 3 alunos, né? Não, ainda não era o valor do aluguel. Mas eu não precisei de dinheiro de ninguém até agora. Assim, eu consegui pagar meus aluguéis, pago e sobra, e eu já guardo para o próximo mês, porque ainda não tenho. Mas é isso, assim, é uma troca de energia, tudo vem. Então, quando você tá. Então, eu acho que foi uma coisa que eu nunca imaginei que aconteceria, que aconteceu no programa, foi isso, de aos quase 30 dar uma virada de vida, assim, gigante, porque, nossa, é totalmente. Antes eu estava dentro da indústria, eu trabalhei. Eu sou ariana, assim, eu sou Áries com ascendente em Áries, então eu sou bem líder, sempre fui. Impulsiva. E aí desde que eu comecei a trabalhar na indústria, eu sempre fui assim em supervisão e tal. Então, sair dentro da indústria e agora, nossa, uma vida tão mais tranquila, uma vida tão, eu vivo tão de acordo com os meus propósitos hoje, sabe? Vendo que eu posso ajudar as pessoas, vendo brilho no olhar dos meus alunos. Eu falo para as minhas alunas, eu falo que eu não precisaria de dinheiro. Se eu tivesse um espaço meu, eu não precisaria de dinheiro, porque só de ver a evolução delas, o brilho no olhar, assim, elas me chamando na semana que elas não conseguem vir, igual umas doidas, para tentar encaixar o horário em outro dia, porque elas não querem faltar, porque elas falando o quanto o yoga faz diferença na vida delas, eu falo, aquilo para mim já, nossa, é o melhor pagamento possível, não tem dinheiro no mundo que me pague, sabe? E eu acho que é isso, assim, a gente vai se encontrando e aos pouquinhos tudo vai se encaixando, assim. E aí, última pergunta. Se pudesse, né, passar um recado, uma mensagem, um conselho para as outras pessoas que estão no momento que você estava antes lá, né, com seus 28 anos, completamente perdida, cheia de medo, com a vida completamente o caos, todas as áreas da vida, né, tava bagunçada, não sabia o que fazer e de repente tá em dúvida, né, de olhar para dentro, tá com medo de olhar para dentro, ou, né, passa um monte de pensamento, ah, não é para mim, eu não vou conseguir, ai, a Fabi deve ser especial, ela conseguiu, eu não, né? Eu sempre acho que o outro consegue, que a gente não, né? O que que você diria para essas mulheres que têm tudo para florescer, têm um poder enorme dentro delas, para destravar a vida delas, mas ainda tá com medo justamente disso também? O que que você diria? Primeiro que a gente não tá fixo em nada, a gente pode mudar. Então a vida tá aí para isso, a gente não é uma pedra, uma árvore que a gente não pode sair do lugar. A gente pode sim mudar. Eu acho que a gente precisa encontrar o nosso propósito. Primeiro, olhar para dentro e encontrar o nosso propósito. Eu acredito muito que a gente veio para cá
com um propósito. A gente não veio para cá só para sofrer, para trabalhar, para pagar conta, para acordar cedo, a gente veio para cá para ser feliz. Eu acho que a gente está aqui para ser feliz. A gente está aqui para evoluir e a gente não consegue isso não olhando para dentro. Eu costumo falar muito para os meus alunos aqui também que a gente está num caminho muito difícil, não é um caminho fácil. Não foi para mim, eu tenho certeza que não foi para ti, e eu tenho certeza que não foi para ninguém, porque é muito mais fácil a gente olhar para os outros, apontar o defeito do outro, falar que o outro é culpado pela minha vida. Como eu fazia, porque era meu professor que passava uma prova muito difícil, era meu professor que passava uma questão diferente da que eu não tinha estudado, era o mundo, porque eu era pobre e eu tinha que estar ali me lascando. Tudo era o outro, a culpa era tudo do externo. E quando a gente para olhar para dentro, para olhar o que a gente pode fazer para mudar aquilo, para olhar o porquê que aquilo está acontecendo com a gente, o que a gente está contribuindo para que aquilo aconteça, o que a gente pode fazer para mudar. Eu acho que é aí que tudo começa a mudar. Tudo que acontece na nossa vida, não que o outro se isente de culpa, porque o outro tem culpa sobre nós, mas eu acho Tem, né? que primeiro a gente tem que olhar para dentro e entender qual o nosso papel naquilo ali, o que a gente está contribuindo para aquilo, para nossa vida tá como tá, o que a gente está contribuindo para aquilo tá daquela forma, e tentar entender o que a gente pode fazer para mudar. E que tudo a gente tem, às vezes, na situação que eu estava antes, eu não tinha nem controle de mim. E eu queria ter controle do externo e isso me trazia muito sofrimento. Então, a gente olhar para dentro e tentar controlar o pouquinho que a gente consegue de nós, não controlar, mas entender o que está acontecendo. Tá consciente de si, né? Que tudo começa com a gente, né? A gente e a gente também é muito importante a gente entender que a gente não tem controle nenhum do que é externo. A gente não tem controle da ação do outro. A gente não tem controle do mundo, a gente não tem controle do mundo que a gente vive, da nossa situação na vida financeira, emocional. Emocional a gente tem porque é nossa, mas a gente não tem controle nada externo. Mas a gente tem que tentar buscar o controle interno, porque quando a gente tem controle interno, a gente percebe o peso que a gente dá para aquilo, porque tudo tem o peso que a gente dá. Então, a gente deixa aquela pessoa interferir na nossa vida, fazer mal, enfim, ela vai ter o controle, ela vai ter o poder que a gente dá para aquela situação. Então, quando a gente consegue perceber o poder que a gente está dando para tudo que acontece, tudo começa a ficar mais leve, porque a gente compreende que a gente não precisa dar o poder para aquilo. Ah, mas aquela pessoa me faz tão mal, aquela situação me faz tão mal, aquele emprego me faz tão mal. Você, né? Mas Até cresce, você se infla também, né? Fala, ok, é comigo. Sou eu tenho o poder de mudar a forma como eu estou lidando com as situações, a forma como eu estou enxergando, eu tenho o poder de mudar a minha vida se eu quiser, né? Para voltar para mim, para me perder também, então é tudo comigo, né? Só que você até cresce. Antes você fica assim, ai, porque o outro, mas aí ok, o outro não se sente também, né? A gente sabe que são serzinhos assim que são causadores de bastante coisa, mas aí você volta para você. Você realmente reconhece o seu potencial, a sua potência. e nesse processo também a gente tem pessoas que saem da nossa vida, né? Porque tem pessoas que a gente percebe que a gente não basta assim situações, desde amizades até relacionamentos, tem pessoas que vão sair da nossa vida porque a gente vai ver que não acrescenta e a gente começa a perceber o que acrescenta para nossa vida, o que não acrescenta, o que a gente quer para nós, o que não quer. E tentar meio que se blindar assim, para o externo, sabe? Tentar achar meios, mecanismos, formas de não deixar aquilo
nos atingir tão forte assim. Desapega com mais facilidade, né? E é um caminho que é difícil no começo, não é um caminho fácil, porque é muito difícil tu olhar para dentro. Tu olhar para os teus traumas, dói, sangra, é muito Lógico, por difícil. isso que é importante entender que às vezes a gente tem tanto medo, né, de olhar para dentro, porque acha que tudo vai mudar e eu não vou dar conta, mas a gente justamente acha porque eu não vou ter força para lidar com tudo isso, ai, tudo vai mudar na minha vida, eu não sei como que vai acontecer, eu não sei, ai meu Deus, porque você ainda tá presa naquilo, né? Agora, entender que o preço de você viver assim, de olhar para você, você fala dos seus alunos, ver o brilho no olhar dele, eu vejo aqui no seu, né? Diferente de quando eu vi lá no início, quando você entrou no programa. Então, Só não chorar. tem preço isso, de ver que se você não tivesse olhado para dentro, aqui, imagina como seria que estaria a sua vida hoje, depois de 2 anos. Nossa, não consigo nem imaginar. Então, por isso que eu falo, a gente tem tanto medo de olhar para dentro, mas no fim, é muito A gente pior tem. viver a vida que a gente está vivendo. Quando ela Não tá... é um caminho fácil. No começo a gente fica com muito medo, mas é um caminho sem volta, assim, porque você vai colhendo os frutos daquilo, você vai se reconectando, você vai percebendo o quanto você é importante para você, porque às vezes a gente não tem nem noção de quanto a gente é importante para a gente, quanto eu me amo, o quanto eu sou importante para mim. E é um caminho sem volta, você vai buscando cada vez mais, indo cada vez mais para dentro, vai ficando cada vez mais profundo, é um caminho sem volta, assim. No começo é difícil, não é, mas não é menos difícil do que a gente viver a vida inteira no sofrimento. Muito Imagina, menos né? difícil. Se a Fabi não tivesse olhado para dentro, você não ia estar me dando essa entrevista agora dizendo, primeiro você não ia nem dar aula, né, aqui para todo mundo contribuir. Depois você não ia estar aqui com um sorriso no rosto, com brilho aqui nos olhos, falando, né, da sua vida hoje, como tá tudo mais leve, como você está conectado ao seu propósito, que você se sente feliz enquanto você está trabalhando. Olha que diferença, né? Sim, gigante. E a gente vai buscando cada vez mais, vai indo cada vez mais para dentro, a gente vive muito mais leve, muito, muito, muito mais leve. A vida é muito, muito mais fácil, porque a gente vem de uma criação de que tudo o que é bom, tudo difícil, que você precisa trabalhar muito para ter muito dinheiro, você precisa estudar muito, você precisa de uma forma que a gente precisa sofrer para ter as coisas, e não precisa sofrer. A gente pode ter, a gente não veio para cá para sofrer, a gente veio para cá para ter uma vida feliz, leve, viver o nosso melhor, evoluir. E a gente não consegue evoluir quando a gente está preso em tudo, preso num trabalho que a gente não, às vezes não gosta, numa profissão que às vezes a gente não gosta. Nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para mudar. O único momento que é tarde para mudar é o momento que nosso olho fecha pela última vez. Aí não tem mais Aí jeito. não tem mais volta, mas antes disso, nunca é tarde para a gente mudar, nunca. E confiar no universo, confiar em nós primeiro, e depois no universo, eu acho que é importante. Muito bem, que lindo tudo isso que você falou. Fico realmente muito feliz, né? Na verdade, é isso que me preenche. Ver aqui você depois de 2 anos ainda, flor, ainda conectada a você, com a vida tudo fluindo ainda, para mim. Eu vejo que aí eu cumpri, estou cumprindo aí o meu propósito, Ai, né? com Aí certeza cumpriu, gratidão. muito Sou bem, muito grata, Fabi. muito, Eu muito, agradeço muito, muito muito grata. por você se comprometer a isso e se comprometer a si mesmo, né? E aí vamos lá, então, agora mostra aqui, espalha seu perfume, seus dons e talentos aqui para o mundo. Fabi agora vai dar uma aula para vocês de yoga, né? Então explica, é um pranayama que você vai dar agora, explica o que é o pranayama, como que isso pode ajudar aqui nessa semana para eles. E aí pode começar aqui a aula, tá bom? Sim, então vamos lá.
A gente vai fazer um pranayama primeiro, que é o Nadi Shodhana Pranayama. Ele é um pranayama que tem muitos benefícios e ele é bem facinho de fazer. Ele ajuda a reduzir o estresse, ele equilibra o nosso sistema nervoso, desobstrui os nossos nadis, que são os nossos canais de energia, ele reduz o estresse, ele acalma o nosso coração e a nossa mente, ele é bem poderoso e é bem facinho. A gente vai fazer um mudra, a gente vai dobrar o nosso dedo indicador, o nosso dedo médio, e a gente vai deixar esticadinho os nossos 2 dedos e vai abrir o nosso dedo aqui. Se for difícil deixar assim o dedo, a gente pode deixar só o mindinho e o... deixar assim, se for mais fácil. E aí primeiro a gente vai fechar a nossa narina direita e vai inalar com a nossa narina esquerda. Inalou com a esquerda, trancou a esquerda, liberou a direita, soltou com a direita, inalou com a direita, prendeu a direita, exalou com a esquerda, inalou com a esquerda, prendeu, soltou com a direita, inalou com a direita, prendeu a direita e exalou com a esquerda e vai desfazendo. Esse é um ciclo. Em um ciclo, a gente sempre começa inalando com a narina esquerda. A primeira inalação é sempre com a esquerda. A gente pode ir fechando, aqui a gente está fazendo, mas vocês aí em casa, vocês podem fechar o olho e ir sentindo o efeito do pranayama no corpo. Uma vez com a direita, uma com a esquerda, uma com a direita, uma com a esquerda e uma com a direita e solta com a esquerda. Então, ao todo dá 4 inalações, 2 de cada lado. E a gente pode fazer inicial de 5 a 10 ciclos para iniciar. E a gente pode fazer várias vezes no decorrer do dia, é bem poderoso. É legal a gente fazer quando a gente vai dormir. Os pranayamas, eles são exercícios respiratórios, eu esqueci de falar no começo. São exercícios respiratórios que a gente usa no yoga. Eles têm um poder muito forte assim, no nosso organismo, eles nos trazem para o aqui e o agora. Eles fortalecem nosso sistema respiratório, mas principalmente eles fazem a gente conduzir de forma correta o prana, que é a nossa energia vital no nosso organismo. Eles desobstruem os nossos nadis, que são os nossos canais de energia, e aos pouquinhos a gente vai percebendo a ação deles no nosso organismo. Esse pranayama a gente pode fazer associado com um outro pranayama, que é a inalação e exalação em 2 tempos, que é um pranayama que me ajuda muito quando eu tô nervosa, quando eu tô ansiosa, quando eu tô em alguma situação que eu preciso voltar para mim, assim, que é bem facinho, que a gente inala, e quando a gente inala, a gente conta quantos os tempos da nossa inalação, e a gente exala no dobro do tempo. É legal a gente começar com 3 a 4 tempos, não começar com muitos tempos para inalação, porque a gente tem que sempre lembrar que a gente vai exalar no dobro. Então, eu inalei 1, 2, 3, e aí eu exalo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí vai indo. Se o 3 e o 6 fica muito fácil, a gente vai aumentando para 4 e 8, 5 e 10. E aí vai prolongando a nossa exalação. Tem um efeito calmante no nosso organismo muito, muito, muito bom. E aí a gente pode associar os dois pranayamas. A gente pode inalar e contar quantos, e aí na hora de exalar no dobro do tempo, juntando os dois. E eles têm um efeito para insônia, para ansiedade, muito bons. A gente usa muito durante a prática. Então, fazer antes de dormir é incrível, né? É muito bom. Muito bem. Ajuda muito. Então, Fabi, obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada por você continuar aí sendo flor, sendo você, né? Continuar
conectada a você, porque isso o mundo precisa da sua essência aqui, né, espalhando seus dons e talentos pelo mundo, e sendo feliz, se sentindo leve, confiante, segura de si. Eu fico muito feliz de ver que você, mesmo depois de 2 anos, continua assim. Então gratidão Gratidão, eu pela só sua tenho a presença. agradecer a você. Sem sombra de dúvidas, eu já te falei antes, você transformou minha vida, você é parte disso, você é muito importante na minha vida. Você foi, você ainda é muito importante na minha vida, porque eu não passo nenhuma segunda sem aquele oráculo. Eu ainda acompanho super. Eu tô com o programa Floresça para fazer. Vou fazer de Sempre bom novo agora. refazer, né, eu mesma também vou refazer agora. Eu quero refazer, eu vou refazer. Então, você fez muita diferença na minha vida, assim. Você foi muito importante na minha vida. Eu quero te agradecer, assim. Nossa, não tenho nem palavras para te agradecer. Você sabe o quanto foi muito importante para mim. Muito, muito, muito obrigada. Você é uma pessoa cheia de luz, uma pessoa, nossa, muito iluminada, que faz diferença na vida de muitas pessoas. Gratidão, gratidão, gratidão. Agradeço. Obrigada. Não adianta eu falar nada se as pessoas não se permitem também ouvir e querer se transformar, né? Para deixar esse mundo aqui todo florido também. Então, gratidão pela sua presença, gratidão pela sua existência e vamos seguindo aqui no retiro para cada um e se destravando e destravando a sua vida, né? Eliminar essas inseguranças e medos que não nos pertencem, é tudo uma ilusão. Né? Mas enquanto a gente não olha para dentro, a gente não consegue identificar isso. A gente acha que a gente é aquilo. Né? Então vamos lá. Gratidão. Então, Fabi, Então, um beijinho. ótimo retiro para todo mundo, que todo mundo consiga olhar para dentro, mergulhar. É um mergulho lindo que transforma a nossa vida, sem sombra de dúvidas. E lembrem-se que a gente está aqui para ser feliz. E isso começa olhando para dentro, nos reconectando. Gratidão. Muito bem, Fabi. Então, ó, beijo, viu? Gratidão mesmo.